Olá pessoal, aqui é a Isabela e hoje eu tô aqui pra falar sobre ventos nômades. Bom, pra quem não sabe, eu e a Raquel, a gente participou de um projeto, está participando de um projeto chamado Mulheres Continentais, que é para incentivar a leitura de escritoras mulheres, de autoras mulheres e de diversos lugares do mundo. Então a gente tinha que fazer uma lista com um livro de uma mulher de cada continente do nosso mundo, dando um total de 7. Aqui na América do Sul eu escolhi uma autora brasileira, que é a Manuela Marques, e eu conheci esse livro através de Booktube mesmo. Eu não lembro exatamente qual vídeo, se foi da Duda, se eu não me engano foi da Duda Menezes, que eu assisti e eu achei muito interessante. Ele é um livro de contos, esse livro pequenininho aqui, ele tem 10 contos, então são histórias super curtinhas, de 5, 6, no máximo 7 páginas, e que todos abordam uma temática de choque cultural. Nem é tanto de viagem em si, mas tem muita viagem envolvida, né? Ventos Nômades já sugere algo nesse sentido, mas é mais dessa questão cultural mesmo e da pluralidade de culturas e dos choques que isso pode gerar e das discussões que isso pode criar. Eu comprei pela Amazon mesmo, mas é a editora que entrega, que é a editora Pendragon, e eles mandaram também esse postal junto, que eu achei lindíssimo, ó, não sei se dá pra vocês verem direito. Ele veio junto com o livro, além de alguns marcadores. A autora, ela tem inclusive um outro livro que eu também tenho interesse de ler, que é Encontro de Marés, mas aqui nós vamos falar sobre o Ventos Nômades. Então, como eu disse pra vocês, são 10 contos, e aí eu vou falar muito assim, uma frase quase que sobre cada conto, porque senão é spoiler, né? Tem 5 páginas, não tem como eu ficar aqui comentando sobre eles. Muito e muito e muito. E aí eu vou dar uma leve opinião sobre cada um, e assim, no geral eu gostei bastante dessa leitura. Conto não é uma leitura que eu faço geralmente, é uma coisa que tá aparecendo mais agora nas minhas listas, então eu fiquei feliz de ter conseguido me entregar bem a essa leitura e fluir tão bem como fluiu. Bom, o primeiro conto é Milagres na Praça do Rei. Ele conta pra gente um dos casos mais típicos, eu acho, desses choques de cultura, que é um jovem que tá fazendo intercâmbio num país diferente. Nesse caso específico é um baiano que foi morar na Alemanha, e aí a gente tem um corte de um momento específico ali da vida dele, de uma cena específica em que ele tá sentindo aquela saudade de casa e que ele tá tentando lembrar por que ele foi parar num país tão gelado e com pessoas que não são tão abertas quanto nós brasileiros, assim, tão receptivas, e o que ele tá fazendo lá realmente. Então é a saudade de casa, e aí a gente acompanha essa cena específica dele, esses devaneios desse brasileiro vivendo lá pelas Europas. Já no segundo conto, que chama Tempestade de Areia, é totalmente diferente. São duas pessoas que se encontram numa conferência, uma brasileira e um egípcio, e eles já tiveram um relacionamento no passado. Então quando eles se encontram, essas memórias voltam, e aí, que é o que eu falei com vocês, que é mais presente no livro, é esse choque de cultura e de como que isso influenciou no relacionamento deles. Então a gente acompanha as memórias que vêm com esse encontro que eles tiveram nessa conferência depois de muitos anos do relacionamento amoroso que eles tiveram. Bom, o terceiro conto é A Dançarina de Pedra. Aqui a gente acompanha o Guilherme, e é engraçado porque nem todos os contos a gente tem o nome dos personagens principais. Nesse caso aqui é bem específico, que é o Guilherme. Ele é um jovem de 35 anos, se eu não me engano, e que passou por meio que eu ia falar a expressão em inglês porque eu esqueci em português, que é tipo wake up call, que é tipo acordar mesmo pra vida, porque ele vivia sob muita pressão no trabalho e muito estresse em casa, correria louca, essa coisa principalmente de cidade grande que a gente vive sem parar, e ele acabou passando mal. Não chegou a infartar nem nada muito mais grave, mas ele foi parar no hospital, e depois desse episódio ele meio que resolve parar e repensar um pouco a vida dele. E para isso ele embarca numa viagem espiritual para o Sudeste Asiático, se eu não me engano. Eu sei que é na Ásia, mas eu tenho quase certeza que é ali no Sudeste Asiático, naquelas praias paradisíacas e cenários paradisíacos, para ele tentar se descobrir. Aí a gente passa já pro quarto conto, que é Meia-Noite na Fronteira. Esse aqui me deu um certo nervoso,
porque eu fico com medo desse tipo de coisa em viagem acontecer. Mas enfim, a menina, eu fiquei meio perdida. Eu não tenho certeza se ela estava indo da Turquia pra Munique ou de Munique pra Turquia, mas era esse o trajeto que ela estava fazendo de ônibus. E nesse trajeto tem que passar pela Bulgária. Só que você passa na fronteira e aí as pessoas verificam seu passaporte, porque você tem que ter visto mesmo, que seja só pra atravessar a Bulgária, e a menina não tem. Então ela tem que descer do ônibus pra esperar um novo ônibus que estivesse indo na direção contrária pra ela voltar pra sua origem. E isso me dá um certo pânico, mas não é o tchan da história nesse caso. E aí ela consegue um ônibus de volta por conta de uma mulher islâmica que tá ali, que ajuda ela. E ela tem novamente a questão do choque de cultura, que é uma religião que essa menina tinha um certo preconceito e tinha algumas ressalvas a respeito. E ela acaba aprendendo muito nessa noite de conversa da viagem que ela tem com essa mulher islâmica. Então é bem interessante. Aí o próximo conto é Quando Me Deixei Levar pelo Abraço do Mar. Esse aqui é um dos mais tristes, porque a gente tem uma mulher já à meia idade que descobre que tá com um câncer terminal e que ela tem pouquíssimo tempo de vida. E ela começa a questionar toda a sua vida, se ela realmente aproveitou. E a sua maior preocupação é que as filhas não lembrem dela, porque ela e o marido fizeram de tudo pelas filhas, mas eles fizeram de tudo para elas terem uma vida, assim, de rainhas quase. Então eles trabalhavam, sei lá, 14 horas por dia. Eles vivem no subúrbio dos Estados Unidos, eles são super bem de vida, mas a filha deles foi praticamente criada pela babá. Então, para tentar, assim, criar uma coisa mais marcante, um último momento com toda a família, eles embarcam numa viagem de despedida e no final, né, o destino final deles é Grécia, Creta, é muito específico, e que a mulher, ela consegue, assim, passar o que ela queria para as filhas delas e viver esse momento de despedida mesmo. Então, assim, é o conto mais triste que tem da história. É bem assim, até um pouquinho pesado de ler, sabe? É uma história mais com uma carga emocional mais forte. E aí depois a gente tem A Sombra da Cerejeira, que já é uma mulher um pouco mais velha, que não tá 100% satisfeita no casamento. Ela tá num momento da vida dela que ela tá acomodada. Ela vive na Austrália com o marido dela, os filhos já estão mais do que criados e tá aquilo ali na mesmice, a vida, e não muda muita coisa, e ela não tá satisfeita com aquilo. De alguma forma ela não quer mais aquilo pra vida dela. E aí, por conta de um encontro que acontece, ela acaba largando tudo e indo pra Lisboa. Então a gente vai acompanhar aí o que acontece com ela depois dessa grande mudança. E aí depois nós temos O Vermelho de Todas as Coisas, que é a história de uma indiana que teve 3 filhas, e por conta de algumas coisas da cultura indiana e de alguns preconceitos que eles têm lá, ela acaba se mudando com a família, enquanto as 3 filhas dela ainda são muito pequenas, para Londres, e ela e o marido criam as filhas em Londres. Essa mulher morre, isso não é spoiler, tá, gente? Isso é tipo assim, é a primeira frase do conto. Essa mulher, ela morre e ela deixa uma carta para as filhas, que o desejo delas é que as filhas voltem para a Índia, numa espécie de se reencontrar com a cultura deles, para ir em alguns lugares específicos e deixar as cinzas dela no seu país de origem. Além disso, as filhas têm um relacionamento não muito bom uma com as outras, então é um momento das filhas também se descobrirem e meio que de volta para casa. Então é bem legal de acompanhar. O outro já tá terminando, tá, gente? A gente tá no 7º, que é Olho no Olho, Povo com Repolho. Esse aqui é um romancezinho mais tranquilo, que é um jovem coreano que se apaixonou por uma alemã, e eles vão num jantar para conhecer a família desse coreano, e a família dele não aprova, porque eles queriam que ele namorasse e casasse futuramente com uma jovem coreana também. E aí a gente vai ter esse desdobramento desse jantar de família, aquelas situações meio incômodas e como que isso tudo vai se desenrolar. Logo depois a gente tem esse não era o 7º, não, era o 8º. O 9º é o Anel de Salomão. Esse aqui é o mais, assim, aventureiro, é o mais tranquilo, mais, assim, descolado dos contos. Ele é
conto sobre dois amigos, um é católico e o outro é judeu, e eles estão fazendo uma espécie de um mochilão, só que quando eles estão em Praga, eles se deparam com algumas coisas meio misteriosas, alguns sinais quase que do além, e eles vão seguindo essas pistas para descobrir algumas coisas muito relacionadas à religião também. E por fim, a gente tem Milagre na Terra dos Orixás, que a gente volta com o personagem, aquele baiano que eu falei com vocês, do primeiro conto. Sim, então ela fecha o conto com o mesmo personagem que ela apresentou pra gente no primeiro. E é agora esse baiano que morou inúmeros anos já na Alemanha, que ele vive lá e ele já tem uma noiva lá na alemã e ele volta pro Brasil, e aí é esse quase que choque reverso, assim, de você começar a comparar o que é a sua realidade agora com o que já foi, e aí você analisa coisas boas, você geralmente meio que vê muitas coisas ruins que você não via no seu lugar de origem, e aí começa a ter esse contraponto, e com essa história é uma das que eu mais consigo me relacionar, porque eu tive isso, né, que eu fiquei fora por quase um ano, morei fora por intercâmbio, e esse choque realmente acontece de como que era diferente a sua realidade lá fora e que você sente falta sim de algumas coisas de lá, mas algumas coisas aqui são melhores, então você fica nesse meio termo aí. Ai gente, não, calor, inferno. Enfim, esse é o livro de contos. Eu acho que assim é uma leitura muito fluida, é uma leitura com essa temática que você... Opa, estava marcado. É uma leitura com a temática que você realmente viaja, sabe? A autora, a Manuela, ela tem uma capacidade de trazer tantos detalhes, mesmo em contos tão curtos, que você consegue imergir dentro de todas essas culturas e dentro de todas essas diferenças que ela traz aqui. Então eu acho que é muito interessante, vale a pena vocês conhecerem o trabalho dela. É um livro super curtinho, então assim, é bom até para tirar de ressaca literária, porque é leve, é uma coisa mais descontraída, não é nada que vai te fazer sofrer demais ou que vai te fazer pensar demais. É uma leitura que vai te levar literalmente por diversos lugares, sabe? Aquela coisa que a gente fala, aquele clichê que muita gente fala, que a leitura abre portas e que faz a gente viajar. Esse aqui então é isso. Eu acho que o tema central é isso, é te fazer viajar mesmo, te fazer conhecer diversas culturas e inclusive te fazer ficar com vontade de viajar. Era isso que eu tinha pra falar com vocês sobre esse livro aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu curtir aqui e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Também confira a nossa playlist de outros livros que a gente já leu dentro desse projeto que eu falei com vocês, que é o Mulheres Continentais. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.